Vamos começar a nossa aula hoje, então, e a gente vai começar com as definições, né? É importante a gente estar no mesmo patamar ali, com um denominador comum sobre as definições quando a gente está falando de soldagem. E o que é soldagem, basicamente? Soldagem é uma operação que visa a união dos materiais, e a solda é o resultado, produto dessa união. Então, a gente tem aqui, né, os dois tipos básicos que a gente pode ter de união do material, né? Quando a gente fala de soldagem, basicamente a gente pode unir os dois materiais. Um método é o método por deformação, provavelmente vocês já devem ter visto esses vídeos aí virais na internet. Você pega aquelas dois tarugos e fica rodando ele rapidamente até ele aquecer por fricção na região e formar ali uma união entre esses dois metais por fricção. E é exatamente isso aqui que ele representa um pouquinho, né? Eu tenho aqui dois metais, um metal puro e uma liga, e essa região aqui que eu fiz essa fricção, ela gera ali uma linha de solda, ou seja, uma linha de união, e por fim eu tenho aqui uma rebarba e as outras regiões onde a gente vai ter ali as propriedades desse material afetado. E o outro tipo básico é por fusão, né? Que são os principais métodos de união de materiais, de soldagem, que são os principais que a gente vai estar vendo aqui hoje. No caso da soldagem por fundição, o que a gente vai ter? A gente vai ter normalmente um metal de base, né, que é os dois metais que eu estou querendo unir. Eu vou ter um metal de adição, que é o material que eu estou utilizando para unir. Né? Nem sempre eu vou ter um metal de adição, tá bom? E eu tenho aqui a adição de calor, que eu vou fazer o aporte térmico para gerar energia e fazer essa união. Beleza? Aqui a gente ainda tem, né, quando a gente está falando ainda mais no processo por fusão, a gente pode ter algumas variáveis a depender de qual é o processo de soldagem que a gente está trabalhando. A gente pode ter aqui alguns processos de soldagem que vão estar utilizando eletrodo. Esse eletrodo pode ser um eletrodo revestido ou não. Tem processo de soldagem que vai estar utilizando como forma de proteção da região de soldagem um gás. Né? Eu tenho ainda o caso de eu ter um eletrodo que unicamente vai estar gerando um arco elétrico, no caso de fusão a arco, e enquanto eu vou ter um outro que é o metal de adição. E ainda por definição, vamos lá, no caso de quando eu tenho esse arco, eu tenho o eletrodo e eu tenho o arco que é gerado. Então, a gente tem que entender que o arco é exatamente essa corrente que gera ali, o método de fazer o aporte de calor do metal de adição e na poça de fusão. A poça de solda, no caso. A poça de solda, ela é exatamente aquela região ali onde eu estou realizando a soldagem. E eu ainda posso ter aqui o gás de proteção, como eu disse para vocês, que pode ser proveniente tanto de um fator externo, como um cilindro de gás que eu escolho, como esse gás ele pode surgir do processo ali de soldagem também e acabar protegendo o material. Ainda por definição, eu tenho aqui as partes a serem soldadas, os dois metais de base, aqui a gente já falou, né, durante a soldagem. Eu tenho aqui a penetração, que é o quanto a minha solda está entrando, né, o quanto que ela é aprofundada no meu metal de base, e depois quando eu tenho já a junta soldada, eu vou ter aqui o meu metal de solda, que é já a junta depois de soldada. Beleza? Quando a gente vai pegar aqui para olhar mais especificamente a junta soldada, já depois do processo de soldagem, a gente pode ter algumas definições que são importantes aqui em soldagem. Né? A gente tem aqui o metal de solda, ou zona fundida. A zona fundida é exatamente toda a região aqui que o metal sofreu fundição. Ele chegou a estar no estado líquido e depois ele solidificou, produzindo um novo composto ali, se os materiais forem similares. Eu tenho a linha de fusão. A linha de fusão é a região entre o metal de solda e o meu metal de base. Ele vai formar uma linha que separa claramente. Eu tenho aqui a zona afetada pelo calor ou a zona termicamente afetada. A gente vai estudar isso mais para frente, quando a gente estiver falando de metalurgia de soldagem, tá bom? Mas só para a gente ter definições já claras aqui, é a zona na qual o meu material ele sofreu algum tipo de transformação devido ao efeito do calor. E a gente tem também aqui o metal de base. Né? O metal de base a gente já definiu antes, que é a parte ali do meu material que ele vai ser unido. Aqui a gente tem só algumas definições novamente. Ó. Linha de fusão separa o metal de solda do metal de base. Metal de solda
é o metal de adição, né? Zona termicamente afetada, zona afetada pelo ciclo térmico, metal de base, metal a ser soldado. Isso aqui é basicamente, ó, seja junta soldada por fusão, ela é composta de, e tem essas definições. Se vocês quiserem revisar depois, esses slides vão estar disponíveis. Aqui a gente tem umas imagens mais claras e, digamos, reais sobre o que a gente estava falando. Ó. Tem o metal de base e o metal de solda. O metal de base é onde está sendo fundido. Aqui, ó, numa seção transversal de uma junta soldada, ó, eu tenho o meu metal de base, eu tenho aqui a ZTA, que é uma zona que ficou afetada pelo calor. Aqui, bem nessa transição, eu tenho a linha de fusão e aqui eu tenho o metal de solda. Vamos lá. Aqui, nessa imagem, a gente consegue ver de uma forma bem clara o que é a linha de fusão. Ó. Aqui a gente tem o metal de solda. Aqui tudo ó, é a ZTA. Ó. É uma zona onde o material ele teve uma alteração microestrutural. E aqui eu tenho a linha de fusão. Beleza? Isso aqui é só uma parte de definições introdutórias. Né? A gente vai aqui seguir para as definições quando a gente está falando de terminologia. Antes da gente começar, né, a ver todas as outras questões de soldagem, a terminologia ela é importante, porque quando eu estiver falando, isso aqui vai ser uma junta de topo, uma junta de canto, ou então quando você estiver trabalhando com soldagem, quando você tem uma especificação de soldagem, você tem que escrever lá qual é o tipo de junta que você vai soldar, né? A gente vai ver que tem toda uma simbologia para isso, né? E qual é o tipo de forma de soldagem, o método e tudo mais. Então, vamos começar com juntas. Né? A região entre duas peças ou peças que serão unidas. A gente diz aqui que é a junta. Quais são os tipos usuais de juntas? Tem junta de topo, quando o meu material aqui, ele que vai ser soldado, ele está paralelo ali, alinhado. Né? Eu estou soldando a partir daqui. Ó. Aqui eu tenho junta de ângulo, quando eu estou fazendo um T nesses dois materiais, eu vou fazer uma junta aqui com um ângulo. Eu tenho a junta de canto, quando eu estou com os dois metais, que eles vão estar perpendiculares, mas eles vão estar um só encostados no canto pelo outro, eu faço a junta aqui. Eu tenho a junta de aresta, quando eu estou um sobreposto ao outro, de maneira alinhada, e eu tenho uma sobreposta, de fato, quando eles também estão sobrepostos, porém, eles não estão alinhados. Né? Você vai ter aqui essa conexão, e vai ter uma solda desse lado e uma solda desse lado. Bom, as soldas aqui em juntas de topo e de ângulo, elas podem ser de penetração total ou penetração parcial. Do que a gente está falando aqui? Quando eu pego aqui uma junta de topo com penetração total, eu estou até o fundo aqui na minha junta soldada. Quando eu estou falando de penetração parcial, eu não vou chegar até o fundo dela. Então, isso aí vai depender de quem está especificando sua soldagem. Na junta aqui de ângulo, a mesma coisa. Eu posso ter uma penetração aqui total, ou eu posso ter uma penetração parcial aqui, dependendo de qual é o objetivo do processo de soldagem. Tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui de chanfro. O chanfro ele vai ser um corte efetuado aqui na junta para facilitar a soldagem em toda a parte de sua espessura. Então, normalmente a gente tem um metal de base ali que eu estou querendo unir e muitas vezes eu não quero já trabalhar com ele inteirão assim, né? Então eu posso pegar e fazer como se fosse um corte, né? Fazer um desbaste nessa junta soldada para facilitar o processo de soldagem. Então eu tenho o chanfro aqui em V, eu tenho o chanfro em I. O chanfro em I é basicamente só para separar. Meio V é quando só um dos lados ele é chanfrado. Em X, quando eu faço aqui ó, um X na metade. Em K, quando eu faço basicamente meio X, né, eu só faço o X de um lado. Chanfro em U, chanfro duplo U, tipo J, duplo J, perdão, e tipo J. E aqui a gente tem os tipos de junta e alguns exemplos de chanfros juntos. Então aqui ó, eu tenho uma junta de topo com chanfro I. Eu tenho uma junta de topo com chanfro V. Eu tenho uma junta de topo com chanfro U. Né? Uma junta de topo com chanfro K. Aí se eu pego as outras juntas, né, por exemplo, a junta de aresta, eu vou fazer uma junta de aresta com chanfro I, uma junta de aresta com chanfro V. Então eu posso ir brincando e formar diversas formas aqui de classificação, né, ou determinação aqui de juntas e chanfros durante o processo de soldagem. Uma junta em ângulo com filete duplo, em K, em meio V. A gente vai ver mais para frente alguns exemplos de cada uma dessas para a gente conseguir ali
exercitar esse tipo de terminologia, tá bom? Agora, ainda falando de chanfro, a gente tem algumas terminologias dentro da parte do chanfro, né? Quais são os termos que a gente tem que entender dentro do chanfro? A gente tem o nariz ou a face do chanfro, que é o S. O S é essa regiãozinha aqui, essa pontinha aqui, ó, exatamente que é onde forma o nariz aqui dela. É a parte de baixo onde ela não foi em parte chanfrada. Abertura ou fresta. Abertura ou fresta é o espaço entre os dois metais de base, o qual você vai estar soldando. Ângulo ou bissel é esse ângulo todo aqui do chanfro que você realizou. Ângulo de abertura da junta ou ângulo de chanfro. Aí é o ângulo no qual você está fazendo o desbaste aqui na sua peça para facilitar o processo de soldagem. A gente tem aqui ainda algumas definições, quando a gente está falando da parte já de soldagem, que é interessante a gente entender, quando a gente já está falando da junta soldada, que são a raiz, né? O que é a raiz aqui da solda? A raiz de solda é exatamente aqui o ponto inicial da solda, né? Onde ela está digamos, um ponto de maior profundidade, de maior penetração. Ó. Região mais profunda do cordão de solda em uma junta chanfrada. É a região de cordão junto da fresta e do encosto. Tende a ser mais propensa à formação de descontinuidades em uma solda. Então tem que tomar bastante cuidado, porque ela tem que estar bem feita para não gerar nenhum tipo de descontinuidade. Face é a superfície oposta à raiz da solda. Então quando a gente está olhando aqui, se aqui é a raiz da solda, quem que é a face? É basicamente o que você está vendo ali, né? É a face da solda, o que você está enxergando ali de frente para a solda. Então, aqui nesse caso, a face da solda é quem? A face da solda é isso aqui. Passe. Passe é o depósito de material obtido pela progressão sucessiva de uma só poça de fusão. Uma solda pode ser feita em um único passe ou em vários passes. Então, essa solda que está aqui, ela pode ser feita em um único passe, mas se ela for muito grande, normalmente a gente faz múltiplos passes para ir preenchendo aqui essa solda até eu atingir aqui o tamanho adequado do processo. A gente tem aqui ainda a camada. Né? O que é camada? Camada é o conjunto de passes localizados em uma mesma altura do chanfro. Né? Tem o reforço, é a altura máxima alcançada pelo excesso de material. Então, se eu estou aqui, a minha linha de base está mais ou menos aqui, o reforço é exatamente o que eu estou adicionando de material acima da minha linha do material de base. Né? Aqui, como a gente está vendo, são os faces do processo de soldagem. Né? Já a gente dá uma olhada melhor nessa imagem. Né? Margem, linha de encontro entre face de solda e a superfície do metal de base. Então, quando a gente está falando aqui de margem, vai ser exatamente essa linha de encontro entre a face da solda e aqui a superfície do meu metal. É bem a margem da solda, né? Quase como se fosse a parte superior ali da linha de fusão. E cobre-junta. Cobre-junta é um material ou dispositivo colocado na parte de trás da junta a ser soldada. Então, gente, muitas vezes é difícil fazer esse passe de raiz, que é o primeiro passe que é realizado. Deixa eu tentar dar um zoom aqui, para a gente ver isso aqui melhor. Muitas vezes é difícil dar esse passe de raiz aqui, porque ele tem, às vezes, o ajuste do equipamento não está muito adequado, o material ele funde muito fácil e não mantém, não sustenta. Então é muito comum você botar um cobre-junta, que é um material na base, você realiza a soldagem aqui, depois você faz todos os passes, né, os passes de enchimento, que a gente chama, e por fim aqui o passe de acabamento, que é o último passe, e depois você remove esse cobre-junta. Ele é basicamente um facilitador ali para você realizar a soldagem, tá bom? Aqui a gente tem uma exemplificação de uma execução de soldagem em vários passos, ó. Eu adicionei aqui o cobre-junta, fiz o passe de raiz, que é o primeiro passo, depois comecei a fazer os passos de enchimento, né? O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, aí aqui eu já começo o passe de acabamento, que são os últimos passos que vão ficar ali na superfície. E aqui a gente já tem as definições do que a gente já tinha, tá bom? Ó, o cobre-junta, ele pode ser colocado em ambos os lados, tem como objetivo apoiar o metal fundido durante a execução da soldagem e evita o vazamento ou perda de metal de solda, facilitando ali a penetração total. Vamos falar agora então um pouquinho sobre posições de soldagem, né? Então a gente já viu ali as definições quando a gente estava olhando só para a junta, e agora a gente vai ver quais são as formas que o soldador ele pode realizar essa soldagem, porque ali às vezes no campo a soldagem ela vai estar numa posição
muito específica, né? Não necessariamente você vai ter sua peça para você manusear da forma que você quiser, e muitas vezes a soldagem vai estar numa posição na horizontal, ela pode estar ali sobre a sua cabeça, então você tem que deixar ali no seu plano de soldagem qual que é o tipo de soldagem. Então a gente tem aqui primeiro soldagem plana, soldagem é feita aqui do lado superior de uma junta e a face da solda é aproximadamente horizontal, essa aqui, digamos, é a soldagem mais fácil, porque você está com o metal ali embaixo, você só vai realizar o seu passe de soldagem. Você tem ali a solda horizontal, né? O eixo da solda é aproximadamente horizontal, mas sua face é inclinada. Então você tem aqui uma soldagem que a gente chama aqui também de 2G, né? Lembra? Esses termos aqui são muito utilizados, 1G, 2G, 3G, 4G, então tem que saber associar. Essa horizontal aqui, você está de frente para a solda, mas você está fazendo ela ainda na horizontal, ou seja, você está andando lateralmente com ela. Você tem a soldagem aqui sobre cabeça, né? A soldagem é feita ali ao lado inferior de uma solda de eixo aproximadamente horizontal. Então você está fazendo, é como se fosse a plana, você está fazendo aqui embaixo. A sobre cabeça, você está com a peça aqui em cima, você está fazendo ela horizontalmente, mas você está fazendo ela sobre a sua cabeça. Aí você tem que garantir que você está sustentando a poça de fusão. Eu já tentei soldar isso aí, não é tão fácil não. O cara que faz isso ele tem que ter habilidade. Né? Vertical. O eixo de solda é aproximadamente vertical, a soldagem pode ser para cima ou para baixo. Aí na vertical você vai estar também de frente, então você vai estar subindo com a sua linha de solda ou descendo com a sua linha de solda. Tanto um quanto o outro pode. Isso aqui é para quando eu estou fazendo uma junta de topo. Se eu estou pegando aqui e estou realizando esses mesmos processos em juntas aqui que estão fazendo uma angulação qualquer, ela vai ser aqui, ao invés de ser chamada 1G, 2G, ela vai chamar 1F, 2F, 3F e 4F. E eu ainda tenho um caso das soldagens quando elas são em tubos. Né? Eu posso ter uma soldagem em tubo plano, eu posso ter uma soldagem em tubo na horizontal, aqui ela vai continuar sendo plana, porque o tubo vai estar girando e você vai estar soldando ali, ela é como se fosse uma posição plana. A horizontal idem. E a circunferencial, que é quando você está fazendo a solda ali realmente, você rodando o tubo para realizar a soldagem. Eles chamam isso aqui de 5G. Beleza? Agora, como que a gente vai pegar e num processo de soldagem, deixar isso bem determinado para um soldador qual é o chanfro, qual é a junta, qual é a posição, tá. Existe uma terminologia específica para isso, que é feita com essas setinhas aqui. Então, eu tenho aqui o símbolo básico, que é essa setinha. Eu tenho aqui um lado oposto e eu tenho o lado da seta, né, dependendo do que você vai estar querendo especificar. Eu tenho aqui, dentro dessa especificação, por exemplo, se eu coloco aqui na cauda dessa seta, eu estou especificando o processo que eu vou estar realizando a soldagem. A gente vai ver que depois tem diversos processos. Aqui você pode especificar, fazer a especificação ou o processo ou qualquer outra coisa. Aqui, logo perto da cauda, a gente tem a dimensão da solda em chanfro, a dimensão da solda preparada aqui. Eu tenho aqui o símbolo básico, né, para você especificar qual é o tipo de soldagem, né? Você especificar, é uma solda em filete e vai ter chanfrado e tudo mais. Aqui você vai ter o ângulo do chanfro que você vai estar soldando e você tem o símbolo de contorno. Aqui em cima tem o símbolo de qual acabamento, a fresta, ou seja, qual é a fresta ali entre as seus metais base. Você tem a composição da solda aqui e a distância a centro, né? Quando você tem solda intermitente. Nem sempre, gente, vocês vão estar com isso aqui tudo preenchido. Vocês vão ver daqui a pouco nos exemplos que muitas vezes vão ser símbolos bem simples, porque a boa parte da soldagem são simples, mas você tem algumas outras que são mais complexas. Né? Soldagem em torno do contorno, você faz um símbolo aqui perto da seta e a linha de referência aqui onde você está usando ele como base. Então, vamos lá. Vamos começar a olhar as soldas que a gente viu em chanfro e alguns exemplos que a gente tem e quais seriam os símbolos. Se eu estou fazendo aquela solda ali que ela está com o I, que a gente tinha visto, eu vou pegar aqui em cima e vou fazer o quê? Duas linhas só. Essa linha aqui, gente, que vocês estão vendo aqui, é exatamente essa linha aqui. Ó. Então você pega e faz duas linhas. Se eu estou fazendo uma em V ou em X, você pega e faz o V. Se é meio V, você faz meio V. Aí quando você tem um U ou duplo U, esses são os desenhos basicamente que vocês vão fazer quando você estiver
fazendo essa especificação de soldagem. O que é muito comum de cair em concurso, eles te dão esses desenhos ou te especificam falando como que tem que ser e você tem que selecionar. Normalmente eles não cobram os complexos, tá bom? Eles tendem a cobrar os simples mesmo, que é só para eles verem se você tem algum tipo de entendimento sobre isso. Vamos aqui olhar umas soldas com especificação para a gente fixar um pouquinho isso aqui, ó. Vamos aqui olhar, ó, novamente, símbolos suplementares. Quando eu estou aqui com essa bolinha aqui, quer dizer que eu tenho que soldar em todo o contorno. Quando eu tenho com essa bandeirinha, eu tenho que soldar em campo. Quando eu faço essa bolinha embaixo, estou fazendo fusão no reverso. E aqui o contorno de solda, se eu tenho que fazer um contorno de solda plano, convexo ou côncavo. Novamente, aqui a gente tem as soldas. Olha aqui, esse caso aqui, a gente tem uma junta aqui de topo, que ela está com o quê? Eu tenho dois metais base, que está chanfrada em I, as bordas são paralelas, e como que eu vou representar? Eu vou representar aqui, né, vamos dar um zoom, eu vou representar aqui com dois traços, como a gente tinha visto aqui, né, quando eu tenho dois traços, eu estou fazendo uma junta em I. Aí se eu estou querendo fazer, uma coisa interessante, importante no caso, né? Se a seta está aqui, ó, digamos que a seta está aqui, certo? E a minha soldagem está sendo aqui, eu quero que ela seja feita nessa face da seta, eu tenho que fazer o desenho na face oposta, tá bom? Se eu tenho a face, o desenho nas duas faces, significa que eu vou ter que soldar tanto de um lado quanto de outro. Então, veja, se a seta está sendo apontada para cá, novamente, isso aí é questão que cai em concurso, tá? Eles não vão te cobrar você saber o símbolo difícil, mas eles vão saber que eles adoram ver em qual sentido que você está colocando a sua simbologia. Então, professor, isso aqui é uma solda em V, eu sei disso. Tá, mas se a solda em V está aqui, onde que ela vai estar sendo a solda? Vai estar sendo na parte superior, onde está a seta, ou na parte inferior? A solda é na parte superior, que é o oposto. Você vai desenhar a sua simbologia embaixo quando você quer que essa solda seja realizada exatamente na direção a qual você está apontando. Se tiver nas duas, não tem caô. Então é de um lado e de outro. Não tem muito o que errar, entendeu? Mas ó, aqui novamente. Estou fazendo aqui exatamente onde está a seta apontada. O desenho fica embaixo, não fica em cima. Aí o resto se você tem o duplo, você vai ter tanto embaixo quanto em cima. Alguns exemplos, ó. Solda de filete do mesmo lado, ó. A seta está desse lado aqui. E o desenho, ele está na parte de baixo da seta. Então a solda vai ser no mesmo lado. Se a seta tivesse apontada aqui e o desenho tivesse no lado de cima, significa que a solda vai ser do lado oposto. Então a soldagem vai ser realizada do lado oposto da qual a seta está aplicando. E se você tem dos dois lados, você vai ter aqui a soldagem, né, sendo realizada dos dois lados da solda que você está avaliando. Mais exemplos, só para reforçar, tá, gente? Que isso aqui, os complexos, a gente está passando, se você quiser, tiver curiosidade, você pode dar uma olhada, mas isso aqui é o que você não pode esquecer. Né? Chanfre em V, do mesmo lado, ó, se é do mesmo lado, a solda vai estar aqui. Se ela tivesse um V do outro lado, ela no caso seria oposta, ela seria assim, né? Ela teria que ser soldada a partir de baixo. Se ela está em duplo V ou X, ela tem que ter uma metade embaixo e metade em cima. Vamos ver os outros exemplos. Ó, gente, seguindo, mesma lógica, tá? Ó. Solda de filete, do mesmo lado, tá embaixo. Então, a gente vai ter a solda aqui. Solda de filete do outro lado. Então, a gente vai ter a solda do outro lado da seta. Se tem dos dois lados, a gente vai estar realizando ali dos dois lados também. Ó, essa aqui já é uma mais complexa um pouco. Ó. Chanfro em meio V e filete. Então, o que significa isso aqui? Significa que você vai ter aqui um meio V, né? Ou seja, você está fazendo um V pela metade só, e além disso você tem o filete e do mesmo lado, né? Porque está tudo desse lado de cá. Então você vai ter que fazer esse filete aqui para cortar, e você vai ter que fazer ali o meio V também da soldagem. Aqui é um exemplo de como você pode designar algumas dimensões, ó. Lembra que aqui a seta está do lado oposto, né? Mas lembra que aqui é quando eu estou fazendo a soldagem. Se eu estou fazendo do lado da seta, que é esse lado aqui, tal como está aqui, ó, eu vou desenhar aqui, aí aqui eu posso começar a colocar as especificações da minha soldagem, que é o que está ali embaixo. Aí eu fiz aqui do mesmo lado. Aí aqui você pode colocar quais informações? O ângulo de chanfro. Quem que é o ângulo de chanfro? 60 graus. Então eu vou pegar aqui e vou botar 60 graus.
quanto que é a fresta, qual que é o espaço entre a soldagem. Aqui ela é 0, ela está encostada, então eu vou botar o 0 em cima. Isso aqui que está sendo representado aqui. Eu tenho uma solda aqui em V, do mesmo lado, só que ela está aqui com 60 graus de chanfro e com 0 espaçamento de fresta. E aqui a gente tem a numeração, né? Aqui é com a numeração, ó, dimensão da solda em chanfro e dimensão da solda do preparo. O 10 aqui é o tamanho do chanfro que eu estou avaliando. Ó. A dimensão da solda em chanfro é 10. Ó, a dimensão da solda em chanfro, 10. Né? Não, perdão, a dimensão da solda em chanfro é o 13. Aqui, que é o que está entre parênteses, que é essa distância aqui do início até o final da solda em chanfro. E o outro é a dimensão de solda preparada, no caso, né? Ou seja, a dimensão só do chanfro que você tem. Então, o 10 aqui vai ser essa dimensão aqui do seu chanfro preparado, e o 13, que é aqui a dimensão da solda em chanfro, vai ser a dimensão da solda já pronta depois de preparada. Tem que ter até 13 ali, no caso, milímetros, imagino eu. Bom, minha gente, essa é a primeira aula da nossa sequência. Espero que vocês tenham aproveitado. Acompanhem aí que a gente vai ver mais aulas na parte de soldagem. Um grande abraço e tchau, tchau. Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao Concurseiro 01, dando continuidade aqui à nossa playlist de soldagem. Hoje a gente vai falar de metalurgia da soldagem, né? Para quem não me conhece, sou o Júlio Autóia, sou o tutor aqui, professor da parte de engenharia de materiais e inspeção. Eu que vou estar ministrando aqui, apresentando esse vídeo para vocês, beleza? Vamos aqui, né? Vou revisar bem rápido isso aqui, porque vocês viram na última aula, eu não quero ser repetitivo, mas a gente tem as definições básicas, só para a gente voltar aqui, caso você tenha visto a última aula muito rápido ou já tenha visto há muito tempo. Definições básicas que a gente viu na última aula e a gente vai revisar rapidinho. Linha de fusão. Linha de fusão é a região entre o metal de solda, ou a zona fundida, e a ZTA, né? É uma linhazinha que é formada entre os dois. Eu tenho o metal de base. Metal de base é o metal o qual eu estou querendo unir um com o outro via processo de soldagem. Zona termicamente afetada, zona afetada pelo calor. É a região qual eu sofri algum tipo de alteração microestrutural devido à aplicação do aporte térmico durante o processo de soldagem. Então, a gente tem aqui essas principais definições de uma junta soldada, a gente vai ver elas com mais detalhes, inclusive hoje. E a gente tem aqui ainda, quando a gente está falando de processo de soldagem, o eletrodo, que é onde eu faço o meu arco elétrico, metal de adição, que é o metal que eu estou adicionando para realizar o processo de soldagem, poça de solda, que é a poça ali que vai ser fundida, né? Metal de solda, que é o metal formado após o processo de soldagem, penetração, que é o quanto ali a minha solda ela penetrou durante o processo de soldagem. Eu tenho aqui o arco, que é formado, né, entre o eletrodo e o meu metal, que é o que fornece calor para gerar a fundição em processo de soldagem elétrica, né? E gás de proteção, que normalmente é utilizado ali para proteger a solda. Vamos lá. Falando aqui agora mais de metalurgia de fato. Né? Quando eu estou realizando um processo de soldagem, de uma maneira geral, eu estou... se vocês vão ver que isso vai se repetir. Né? Eu tenho aqui os materiais que eu quero unir, eu tenho que ter uma fonte de calor, ou seja, uma fonte de fornecer energia para aquele sistema, para eu fundir ali localmente aquele sistema e obter ali a poça de fusão para esses materiais se unirem, né? E essa fonte de calor ela pode vir de diversas formas, né? Ela pode vir ali de forma elétrica, de forma química, a gente vai ver isso quando a gente estiver falando de processos de soldagem. E a gente tem ali também, né, normalmente uma forma de proteger o meu processo de soldagem, né? Aí você tem o eletrodo revestido, que ele forma a escória, você tem o arco submerso, que ele também é formado via escória, e tem outros processos que fazem essa proteção via gás, né? Um gás diretamente aplicado. Quando a gente está estudando ali o efeito que esse processo de soldagem vai ocasionar na minha peça, eu tenho que entender muito bem como que está sendo o fluxo de calor ali durante aquele processo de soldagem, porque o fluxo de calor ele vai ser importante para determinar o tamanho da ZTA, né? Ele vai determinar se vai ter algum outro tipo de alteração, qualquer outro tipo de distorção no meu material, se vai ser o suficiente para fundir, qual vai ser o tamanho da poça de fusão, e por isso a gente estuda aqui fluxo de calor. O que é fluxo de calor? A quantidade de calor ou energia térmica é o principal fator a ser controlado visando reduzir a ocorrência de defeitos na soldagem. Né? A energia da soldagem ela é a quantidade de energia térmica inserido na junta soldada por unidade linear do cordão
de solda, né? Quando a gente fala aqui de energia de soldagem, a gente também costuma chamar ele de aporte térmico. O pessoal que trabalha com soldagem, ele não costuma falar energia de soldagem. Eles tendem a falar ali de aporte térmico, né? Então, se você, a gente vai usar esse termo, inclusive, aqui durante a aula, sobre aporte térmico. Para o cálculo aqui de aporte líquido, devem ser consideradas as perdas de energias inerentes de cada processo. Então, a gente tem uma formuleta aqui, isso aqui acho que vocês não precisam se preocupar tanto, mas só para passar o olho aqui para vocês verem por equacionamento matemático o que é que depende ali o aporte térmico. No caso de soldagens a arco, ó, o aporte térmico ele vai ser a tensão de soldagem em volts, a intensidade de corrente em amperes, dividido pela velocidade de soldagem em metro por minuto. Onde N aqui, quando eu estou aplicando a PT', ele vai ser o rendimento térmico do processo. A gente sabe que nenhum processo ele vai ser perfeito, ele vai ter perda térmica, então você tem um fator de rendimento, você tem a tensão em volts, você tem a intensidade de corrente em amperes e a velocidade de soldagem, que é o tempo que você vai ficar parado ali em uma mesma região. Quanto maior aqui o aporte de calor, ou seja, a energia de soldagem, inserido na junta soldada, maior será a quantidade de energia calorífica transferida à peça. Maior a força de fusão, mais larga a zona termicamente afetada, entre outros efeitos. Então, os principais efeitos aqui, quando a gente está falando de um alto aporte térmico, né, de uma maneira geral, é que eu vou ter uma maior força de fusão e eu vou ter uma maior ou mais larga zona termicamente afetada, né? Vão ter outros efeitos, a gente vai estudar, mas já de cara a gente consegue ver esses dois principais. Quando a gente vai falar aqui de processo de soldagem, a gente vê aqui a diferença da fonte de energia. Então, eu tenho aqui os processos, o GTAW, que é o que a gente conhece como TIG, né? A gente já vai ver nas aulas de processo, TIG é Tungsten Inert Gas. Eu tenho o SMAW, eletrodo revestido, MEG-MEG e arco submerso. Então, você está vendo aqui a eficiência da fonte de calor. A gente, quando está falando, normalmente, quando a gente fala de soldagem, muitas vezes também eles perguntam o quão localizado é esse aporte térmico, né? Porque indústrias de ponta, principalmente, eles não querem uma zona termicamente muito afetada muito grande, para você não ter fontes de possíveis defeitos, e eles querem ali que esse processo seja eficiente, seja uma solda bem limpa. Então você tem esses processos aqui que eles são os mais tradicionais para uma indústria mais pesada, mas você tem outros processos de soldagem que eles são mais refinados, com um aporte térmico mais localizado para você fazer uma união bem específica do material. Então a gente vai ver aqui que a gente vai ver os processos de soldagem tradicionais, mas existem outros processos de soldagens também que eles são mais desenvolvidos, que são mais modernos, né? Principalmente pensando numa indústria um pouco mais de ponta, né? A utilização aqui de baixos valores de aporte térmico pode provocar falhas de penetração na junta soldada, assim como elevadas velocidades de resfriamento, o que em certas ocasiões pode ser prejudicial à junta soldada. Então, gente, se você pensar, se um alto aporte térmico vai gerar uma poça de fusão grande, uma ZTA grande e algo indesejado, vou só reduzir o aporte térmico, mas não é bem assim. Você tem que também garantir que você vai ter a penetração, que você não vai ter ali um resfriamento muito lento, que isso aí pode gerar uma alteração da propriedade do seu material. Então, você tem que saber equilibrar ali dentro do aporte para não ser nem tão pequeno, nem tão grande, para você não gerar nenhum problema nenhum. Beleza? Quando a gente está falando aqui de processo de soldagem, de maneira geral, ou de um passe de solda, a gente tem aqui o que a gente chama de ciclo térmico. Então, a dissipação do calor ele vai ocorrer num processo de soldagem, principalmente por condução na peça nas regiões aquecidas para o restante do meu material. Então, eu estou realizando ali o processo de soldagem. Eu fiz um aporte térmico ali, fundi localmente. Como que esse material ali depois vai perder calor? Ele pode perder para o ambiente, mas ali é um processo que é convecção, né? O ar ali no entorno ele aquece e ele vai substituindo, é um processo bem menos eficiente do que por condução, que é a condução do calor pela própria peça. Então, boa parte desse calor ele vai ser aquecida, vai ser conduzida pela própria peça. Então, cada ponto do material próximo à junta vai experimentar uma diferente variação de temperatura devido à passagem da fonte de calor. Então, daqui eu tenho o ciclo térmico, por exemplo. Se eu estou aqui numa região e eu estou fundindo, né, deixa eu dar um zoom aqui. Se eu estou aqui numa região e eu fiz essa soldagem aqui nessa região e eu estou querendo avaliar qual que é o ciclo térmico no ponto A, para fazer um exercício ali para você entender qual que vai ser o comportamento desse material. Você pode botar um termopar ali e entender como que está variando a temperatura ali. Então você fez a fusão aqui, você botou um ponto A fora
da poça de fusão, né, fora da região de soldagem, e avaliou a temperatura. Você viu lá, bom, em 0 segundos, a temperatura que saiu de aproximadamente temperatura ambiente, subiu até esse pico aqui, está ali em aproximadamente 520 graus, né? Depois desse pico aqui acabou o meu processo de soldagem e ele voltou a resfriar aqui via processo de condução e perda de calor para o ambiente até ir resfriando, né? Em 50 segundos aqui ele já voltou numa temperatura acima de 100 graus, né? Não é a temperatura ambiente, mas já está bem mais baixa. Por que isso aqui é importante? Eu vou entender aqui se essas temperaturas que esse material venha a chegar, naquele ponto que eu estou analisando, são suficientes para acontecer qualquer tipo de alteração microestrutural no material. Ó. Nessa imagem aqui, ó, a gente consegue observar melhor. Vamos só ler o texto, depois a gente olha a imagem. Ó, como a junta soldada é formada por vários pontos consecutivos em diferentes condições térmicas, uma caracterização completa da região soldada é apresentada por várias curvas de ciclo térmico sobrepostas. Quanto maior o afastamento dos pontos em relação ao centro do cordão, menores são as temperaturas máximas alcançadas. Isso aqui, óbvio, obviamente. Então vamos lá. A gente está aqui avaliando diversos pontos. Cada um desses é uma curva. Esse aqui é o ponto 1, onde eu vou chegar até o TM. Quem é TM é a temperatura de fusão, ou temperatura de melting, né? Melting temperature. Então, aqui o meu material ele chegou a fundir. Se ele chegou a fundir, então eu vou liquefazer ele. E à medida que eu vou andando, eu vou chegar em picos máximos de temperatura. Então, eu vou botar um termopar aqui, um termopar aqui, um termopar aqui, um termopar aqui. Ou tem outras formas de avaliar, né? No líquido eu não vou conseguir avaliar diretamente com o mesmo termopar que eu avalio no sólido. Mas aí eu consigo ter o padrão aqui, a curva de aquecimento e de resfriamento. E sabendo aqui o padrão da curva, se eu sei que o meu material, por exemplo, para obter uma zona termicamente afetada, você sabe que ele sofre transformações acima de 1.100 graus Celsius, por exemplo? Ah, meu material sofre alterações acima de 1.100 graus Celsius. Onde que ele vai estar sofrendo a ZTA? Ele vai estar sofrendo a ZTA aqui no ponto 2 e o ponto 3. A partir do ponto 4 ele já não vai estar sofrendo. Então, não é o caso aqui, tá? Porque eu não sei qual é esse material. Mas seria como se essa região toda aqui estivesse sendo sofrendo algum tipo de alteração microestrutural e a gente considera ela como uma zona termicamente afetada. Vamos lá. Quando a gente está falando de ciclo térmico, quais são os principais pontos que a gente pode observar? A gente tem a temperatura inicial, né, a temperatura de início do processamento. Nem sempre essa temperatura aqui é a temperatura ambiente, porque a gente vai ver para evitar alguns tipos de defeitos e para eu ter um perfil térmico mais adequado, é comum eu realizar um pré-aquecimento na peça, né? Você tira ali um pouco da umidade da peça, você consegue ter uma curva de resfriamento mais adequada para evitar possíveis defeitos ali de soldagem. Temperatura máxima, né, é a temperatura máxima atingida, o TM, né, dependendo do material, isso aqui pode ter, o material vai ter fundido ou não. Temperatura crítica. Temperatura crítica aqui, ela vai ser a partir, né, vamos só ler o texto aqui do TM que eu não li, perdão. É a maior temperatura atingida. Se ultrapassar a temperatura de fusão, então o ponto pertence à zona fundida. Se não, pertence a ZTA. TM ele vai ser proporcional aqui ao aporte térmico H. Temperatura crítica, a partir da qual o material processado tem a possibilidade de sofrer transformações metalúrgicas no estado sólido. O valor de TC vai depender do meu material. Então aqui a temperatura crítica que eu vou estar chamando vai ser a região aqui a qual eu vou estar formando a ZTA. Aí depende da TM, né? Se a TM aqui já tiver fundido, a ZTA vai ser embaixo dela. Tem que saber uma diferenciação clara ali para entender se a TM está no ponto de já está numa região fundida ou não. Velocidade de resfriamento, VT. Velocidade de resfriamento ela não está aqui, mas ela é obtida pela derivada de uma determinada temperatura T e é comum caracterizar uma solda pelo tempo TR. Né? Aqui que é o tempo TR, basicamente eu estou pegando um ponto aqui, faço a derivada e consigo aqui achar a velocidade de resfriamento, ou seja, é um tempo ali para sair de uma temperatura em específico para outra temperatura específica por qual eu estou avaliando. Qual é essa derivada? Eu vou ter T1, vou ter T2, vou determinar aqui o tempo, né, do T1 aqui de temperatura 1, temperatura 2, aqui eu vou ter tempo 1, tempo 2, e eu consigo achar aqui qual que é a velocidade durante esse processo. E o tempo de permanência? Tempo de permanência ele é o tempo em que eu vou estar ali em determinada temperatura, indicando um tipo de possibilidade de ocorrência de transformação de fase. Então,
Se eu, no meu ciclo térmico, eu fiquei aqui acima de TC, naquela região, vamos dizer que esse TM aqui, foi uma temperatura que não é uma temperatura de fusão, ela é só a temperatura máxima do material. O tempo que o meu material permaneceu nessa temperatura, ela é importante, porque muitos processos metalúrgicos, eles são dependentes do tempo naquela temperatura, né? São processos que você tem que ter ali a nucleação e depois a precipitação de alguma fase deletéria. Então, se eu tenho ali uma curva de precipitação, por exemplo, e eu sei que o meu material ficou só um tempinho nessa temperatura, ela não conseguiu chegar até atravessar essa curva de precipitação, aí eu não me preocupo. Então, eu tenho que garantir, eu tenho que conhecer qual que é esse TS, para eu garantir que eu não vou estar formando nenhuma fase deletéria no material. Beleza? Partição térmica. Partição térmica, quando eu tenho aqui uma curva que ela vai estabelecer a variação da temperatura na região soldada em função da distância a partir do centro do cordão. Então, eu tenho aqui a distância a partir do centro do cordão, né? Eu tenho aqui uma determinada temperatura qual eu vou estar trabalhando, e eu tenho aqui um aporte térmico. Então, eu vou ver aqui qual que vai ser o efeito, né, da variação da temperatura desse ponto de interesse, de acordo com o aporte térmico o qual eu estou avaliando. Né? Enquanto a análise aqui do ciclo térmico possibilita a previsão da ocorrência ou não de transformações metalúrgicas, a partição térmica possibilita estimar a extensão das transformações. Então, eu vou ver aqui, eu vou ter um aporte, eu vou ver a distância do centro da solda e vou ver a temperatura que eu estou trabalhando de interesse. Então, se eu vim até aqui, eu sei que aqui pode estar tendo algum processo metalúrgico, então aqui eu vou conseguir determinar, né, sei lá, em milímetros, qual que vai ser o tamanho da ZTA. E, obviamente, normalmente, quando tem um H1 que é maior que o H2, né, ou seja, eu tenho um aporte térmico maior, eu vou ter uma tendência aqui também de ter, né, uma ZTA maior por conta de um maior aporte térmico. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, por exemplo, e alguns efeitos também, de algumas variáveis que podem afetar ali a partição. A velocidade de resfriamento seria inversamente, ela varia inversamente com a temperatura inicial e energia de soldagem. Então, quando a gente está avaliando ali o tamanho dessa ZTA, não é só o aporte térmico que vai influenciar. A temperatura inicial de trabalho, ela também influencia. Né? A temperatura vai variar inversamente com a temperatura inicial e energia de soldagem. Então, ela vai depender dos dois, tanto a energia de soldagem quanto a temperatura inicial. Quanto maior a temperatura de pré-aquecimento da peça, menor será a velocidade de resfriamento. Então, se eu estou pré-aquecendo minha peça, ela já está toda mais ou menos na temperatura, meus processos de troca de calor ele vai depender do gradiente de temperatura, então minha peça está toda já, ao invés de 0, né, ou 25, está a 150 graus. E depois eu faço esse aporte térmico. O fim lá da minha solda, por ele estar a 150 graus, ele vai ter um resfriamento muito lento. Então, o seu engenheiro de soldagem ele vai ter que decidir se isso ali, no seu caso, vai ser bom ou vai ser ruim. Normalmente é bom. Quanto maior a energia de soldagem, menor a velocidade de resfriamento. Então, se eu estou aplicando um maior H, eu vou ter uma menor velocidade de resfriamento. Vou botar aqui velocidade de resfriamento. Se eu tenho aqui uma maior temperatura, né, de pré-aquecimento, vou botar aqui um Azinho P, menor será, né, aqui a velocidade de resfriamento. E a gente consegue observar aqui nessa curva, né, o efeito também na ZTA. Se eu estou fazendo um pré-aquecimento aqui em comparação a um aquecimento normal em temperatura ambiente, realizando o mesmo aporte térmico, tá? Aqui eu não estou variando o aporte térmico, fazendo o mesmo aporte térmico. O meu material em temperatura ambiente, ele vai chegar aqui e vai resfriar mais rápido. Ele teve uma curva mais estreita, ou seja, o delta dele de resfriamento vai ser mais rápido. Aí você tem que entender se você quer esse resfriamento tão rápido ou não, porque resfriamento mais rápido vai tender a formar mais martensita, você vai ter uma solda mais fragilizada. Né? Resfriamento mais lento, você vai tender a dar mais tempo para o processo funcional, pode formar fases mais dúcteis, porém você vai ter uma zona termicamente afetada maior. Então, quando ele bota as duas curvas aqui, a curva P1 e avalia a zona termicamente afetada, ela vai ser uma zona menor, beleza. Já na curva 2, com pré-aquecimento, vai ser uma zona maior. Mas aí você tem que avaliar se
vale a pena ter uma zona termicamente afetada maior e uma solda ali com algum tipo de estrutura mais adequada ou não. Beleza? Vamos aqui, continuando o ciclo térmico, o que pode afetar o ciclo térmico é o tipo de metal base e a forma qual esse metal base está trocando o calor. Né? Então, cada metal base ele vai ter uma propriedade de condutividade. Ligas com maior condutibilidade térmica, como ligas à base de cobre, alumínio, apresentam maiores velocidades de resfriamento, que ele tem uma maior capacidade de condução, logo ele vai ter uma maior velocidade de resfriamento, porque ele consegue dissipar calor mais fácil, logo ele vai resfriar de uma maneira mais adequada. Que pode causar, entre outros problemas, de falta de fusão, né? Se aqui no caso eu vou ter que aumentar o aporte, devido ao rápido escoamento de calor. Além disso, eu tenho a forma ao qual o meu material ele vai estar conduzindo peças. Se eu tenho uma chapa fina ou chapa grossa. Se eu tenho uma chapa fina, eu vou ter um equacionamento. Se eu tenho uma chapa grossa, eu vou ter outro equacionamento. A grande questão aqui, de uma maneira bem geral para vocês, é que a chapa fina ele vai dissipar calor só em 2 sentidos. Né? Então ele não vai ter muito para onde dissipar calor. Já a chapa grossa ele tem toda uma massa de material no entorno dele para garantir que eu vou ter região para dissipar calor. Então a chapa grossa ela vai ser mais eficiente em dissipar calor, logo ele vai ter uma maior velocidade de resfriamento também. Então, aqui a gente tem um gráfico, né? Vamos primeiro só ler o texto, aí depois a gente avalia o gráfico. A velocidade de resfriamento varia diretamente com a espessura da peça sendo soldada. Isto é, quanto maior a espessura, maior a velocidade de resfriamento. Foi o que eu falei para vocês. Maior a espessura, chapa grossa, maior a velocidade de resfriamento. Entretanto, a variação tem um limite. A partir de uma determinada velocidade de resfriamento, por mais que se aumente a espessura, a velocidade de resfriamento não se altera. Então aqui a gente está tendo o mesmo esquema de chapa fina e chapa grossa, né, só que em gráfico, e aumentando a espessura. À medida que eu começo ali do zero e vou aumentando a espessura até um ponto A, eu estou variando linearmente aqui o aumento da transferência ali de calor, a velocidade de resfriamento. Aí vai chegar um ponto que eu estou já no estado de chapa grossa, vou aumentar um pouquinho ainda enquanto eu estou aumentando, mas ele chega como se fosse num platô, porque ali você já não vai ter tanto efeito das peças, por exemplo, que estão longe. Você vai ter um efeito ali de volumes logo circundante, mas esse volume que está distante, digamos assim, ele não vai afetar tanto o seu material. Então você vai ter, digamos, um limite ali de velocidade de resfriamento devido ao efeito de chapa grossa. Outra coisa ali que pode ajudar é o tipo de junta soldada. Se você está numa junta em topo, você tem 2 regiões para transferir calor, essa junta aqui que está em T, ela vai ter, em ângulo, né? Ela vai ter aqui 3 possibilidades de dispersar o calor. Então, gente, só de maneira geral, é lembrar de fenômenos de transporte. Quanto mais volume ali, ou local para esse material de calor, ele propagar o calor dele, maior vai ser a perda de calor, maior ali vai ser a velocidade de resfriamento durante o processo de soldagem. Beleza? Vamos aqui para o próximo. Vamos aqui olhar, de uma maneira geral, as macroestruturas que a gente pode observar durante um processo de soldagem, né, e durante um ciclo térmico. Vamos lá, as curvas de repartição térmica elas vão pedir definir aqui para uma solda de fusão 3 regiões básicas do meu material. Qual é a zona fundida? A gente já fez essas definições básicas, aqui a gente vai ver com um pouquinho mais de carinho. A zona fundida, região onde o material fundiu-se, solidificou-se durante a operação de soldagem. As temperaturas do pico dessa região foram superiores à temperatura de fusão. Então, na região A, é a região onde a temperatura aqui máxima, né, ela ficou acima da temperatura de fusão. Ó. Então, essa região aqui é a região A. Bom, ó, aqui é a região A. Beleza? Vamos aqui para a próxima definição. A zona termicamente afetada, ou zona afetada pelo calor, é a região não fundida aqui do meu metal de base, que teve a sua microestrutura ou propriedades alteradas pelo ciclo térmico de soldagem. As temperaturas nessa região foram superiores à soldagem crítica do material e inferior a TF. Então essa região aqui, ó, é a região onde eu tive aqui uma alteração microestrutural, mas eu ainda estou abaixo ali da TF. Então a zona B aqui é a zona afetada pelo calor, que eu estou ali entre a região crítica, que a gente já tinha definido, e a temperatura de fusão. E a região C é o metal de base. A região mais afetada aqui do cordão de solda, a mais afastada, perdão,
da região de solda e que não foi afetada pelo processo de soldagem, que ela está com temperatura aqui inferior à temperatura crítica. Quando a gente vai olhar aqui, pensando num diagrama ferro-carbono, e o que está acontecendo na região de solda, a gente pode observar alguns pontos interessantes. Né? Seria como se abaixo da região crítica, né, quem seria a região crítica? Quando a gente está olhando o diagrama ferro-carbono, a gente tem a linha aqui, por exemplo, da transformação eutetoide. Abaixo dessa transformação eutetoide, eu tenho uma tendência de não alterar muito a propriedade do meu material. No máximo, vou ter um alívio de tensão, talvez não vai ter alteração de grão, né, porque o grão não vai crescer e o processo de soldagem é muito rápido para ter um crescimento de grão. Então, ali aproximadamente abaixo de 700 graus Celsius, para um aço a carbono, por exemplo, 0,4, eu não vou ter nenhum tipo de alteração. Então, essa temperatura tende a ser a temperatura onde, a partir da qual posso ter algum tipo de alteração microestrutural. Aí eu começo a aumentar a temperatura do meu material. Aí, entre as temperaturas aqui até a linha de fusão, vai ser onde? Vai ser essa temperatura de aproximadamente 700 graus até próximo de 2.000 e poucos graus, onde eu posso ter aqui toda essa região de alteração microestrutural e é onde vai ser formada ali a ZTA, entendeu? Ou então aqui, né, a região que não fundiu e formou só o calor. E a partir aqui dessa temperatura mais elevada, vai ser a região onde eu fundi o meu material. Eu tive aqui, de fato, a fundição, porque o meu material chegou na região líquida. Então, aqui é como se eu estivesse realizando um tratamento térmico naquela micro-região. Eu fundi esse material, né, ele solidificou, e na região onde ele não fundir, na parte líquida, né, ele vai solidificar depois. E na região adjacente, é como se eu tivesse levado ele para a região austenítica e depois ele tivesse sido resfriado, podendo sofrer todos os tipos de alterações microestruturais relacionadas a esse tipo de alteração térmica. Então, ó, essa imagem aqui, ela pode até ser um pouquinho mais precisa para a gente. Vamos lá. Eu vou ter aqui algumas regiões quando eu estou afetando, só avaliando aqui a ZTA, tá? Eu não estou avaliando as outras. A ZTA vai começar onde? Vai começar onde eu já estou com sólido, até terminar aqui o tipo de alterações de estrutura. Então, isso aqui, eu tenho toda a ZTA. E a ZTA, ela pode ser dividida em diversas regiões, onde você vai ter algumas características específicas em cada região. Por exemplo, a região A, que é a região aqui mais perto da região fundida, que vai mais ou menos daqui até aqui, ó, é uma temperatura bem elevada, que é a região bem perto aqui da zona fundida, ela é uma região de crescimento de grão. Por quê? Porque ela é uma região que ela ficou dentro da região austenítica e ela ficou mais tempo ali dentro, recebendo aquele calor. Então ele se transformou em austenita e ele permaneceu naquela região ali por um bom tempo. Logo os grãos elas vão crescer, porque se eu estou adicionando tempo ali e temperatura, eu tenho crescimento de grão. Eu acabo de reduzir o contorno de grão e formar grãos mais extensos. Ó, a estrutura austenítica sofre um grande crescimento de grão e esse crescimento dependerá do tipo de aço e da energia de soldagem que eu estou aplicando, o que é um fator agravante em decorrência da epitaxia. Região de refino de grão, a região B. A região B, ela vai estar aqui, ó, compreendida entre a região da austenita ali que a gente estava trabalhando, já é uma temperatura alta da austenitização, mas não tão alta, e a linha A3. A linha A3 eu já vou começar a ter a precipitação aqui de fases ferrita. Então, na região B, eu vou ter o refino de grão. Eu vou compreender aqui vai compreender aqui a porção de junta aquecida a temperaturas comumente utilizadas na normalização dos aços. Lembra que é como se eu estivesse realizando ali um tratamento térmico dentro da ZTA, só que eu não tenho um controle tão extenso das propriedades. Né? Então, comumente utilizadas na normalização dos aços de 900 a 1.000 graus Celsius. Após o processo de soldagem, essa região é caracterizada geralmente por uma estrutura fina de ferrita, não apresentando problemas na maioria dos casos. Então, a região B eu tendo a não apresentar problema. Já a região C, que é essa terceira região aqui, onde eu não chego na fase austenita, mas eu fico aqui na região bifásica da austenita mais a ferrita, eu vou chamar ela aqui de região intercrítica. Né? É a região mais afastada do cordão de solda. Nessa região aqui, a temperatura de pico vai oscilar em torno de 727 graus Celsius, e ela vai ser caracterizada aqui pela transformação parcial da estrutura original do meu metal de base, e ele vai apresentar mudanças microestruturais cada vez mais imperceptíveis, porque eu estou ali em uma temperatura mais baixa, eu não vou ter uma alteração microestrutural muito considerável. Beleza? Essas são as principais regiões aqui de uma ZTA.
Um outro termo importante quando a gente está falando aqui de soldagem e de metalurgia da soldagem de maneira geral é a diluição. Basicamente, né, o pessoal usa muito diluição quando você está estudando ali diagrama de Scheifler, né? O pessoal de inspeção, eles veem mais isso. Mas ele é um termo interessante para você entender ali, ou você estimar qual vai ser a composição da sua junta soldada. Porque você normalmente sabe qual é a composição do seu metal de base, você sabe a composição do outro metal que você está querendo unir, e você sabe também a composição do metal de adição que você vai estar trabalhando. E a partir da diluição, você consegue estimar qual vai ser ali a liga que você vai estar formando, qual vai ser a composição dessa liga e também tentar estimar qual que vai ser, por conseguinte, a microestrutura e as propriedades desse material. Então, quem que é a diluição? A diluição é a quantidade percentual do meu metal de base que entra na composição do metal de solda, ou seja, a mistura do meu metal de base com o metal de solda, podendo variar desde valores muito baixos, como na solda brasagem. O que ele está falando que é valores muito baixos? Que a diluição ele vai ser ali a área A sobre a área A mais B. Se o meu metal aqui, por exemplo, A, né? Vamos deixar isso aqui bem claro. Deixa eu pegar, vou até me ajeitar aqui na cadeira. Deixa eu pegar aqui a tinta vermelha. Isso aqui faz parte do meu metal de base. A região A. Aqui, ó, metal de base. Isso aqui faz parte do meu metal de adição. Vamos fazer deduções matemáticas aqui para a gente ver fenômenos físicos. Se a minha área A, ou seja, se eu não fundir aqui o meu metal de base, se eu só estou adicionando metal de adição, né, essa área A aqui, ela vai ser zero. Então, a minha diluição ela vai ser próxima de 0% também. Certo? Ah, professor, mas isso acontece? Acontece em processos nos quais eu tenho união sem a fundição do meu material. Por exemplo, a solda brasagem, a gente vai ver em processo de soldagem. Eu tenho ali um metal de base que ele tem uma temperatura de fusão menor do que o metal de adição tem uma temperatura de fusão menor do que o metal de base. Ele vai ter uma união ali basicamente por capilaridade, ele vai se juntar e unir sem fundir o metal de base, então a diluição dele vai ser zero. Qual que é a outra situação? Quando eu tenho, né, vamos aqui apagar para não ficar muito... Aí eu tenho a outra situação. A outra situação é o quê? Quando que eu vou ter aqui a diluição, por exemplo, de 100%, pensando nos extremos. A diluição de 100% vai ser aqui quando eu só tiver diluição da área A. Né? Ou seja, eu não vou ter aqui B, meu B vai ser zero, né? Se o meu B aqui vai ser zero. E quando isso acontece? Quando eu tenho uma solda autógena, quando, por exemplo, eu estou fazendo a união de dois metais aqui, e eu não estou adicionando, né? Eu não tenho metal de adição. Eu só vou adicionar aqui um aporte de calor, por exemplo, um processo que faz isso, algum processo TIG, que ele usa um eletrodo que ele não participa da reação. Então, eu só vou fundir essa região aqui. Então, quem que vai ser toda essa região aqui? Essa região vai ser basicamente esse valor A aqui e esse valor A aqui. Então, eu vou ter 2A sobre 2A. Isso aqui vai ser igual a 1, vai ser igual a 100%. Então, são os dois extremos. Um extremo onde eu não tenho fusão do metal de base, solda brasagem, e o caso da solda autógena, onde eu não tenho metal de adição. Todo o resto ele vai ser um meio termo. Então, eu vou adicionar aqui metal de adição vai dar 20% metal de adição, e o outro aqui, né, vai dar 80% da área. Ou, sei lá, vamos trabalhar com volume, não sei. Aí você vai estar lá, vai ser 80 sobre 80 mais 20. Né? Aqui vai ser 80 do área A mais 80 mais 20. Então vai ser 80 sobre 100. Então minha diluição vai ser de 80%. Entendeu? Isso aqui eu consigo estimar qual que vai ser a composição do meu material. Ó. Quanto maior for a quantidade de metal de base do cordão de solda, né, maior será a diluição. Então, quanto mais metal de base eu estou adicionando, ou seja, quanto mais metal aqui A está participando, maior vai ser a diluição. Quanto mais B eu estou adicionando, quanto mais metal de solda eu estou adicionando, menor vai ser aqui a diluição. Então aqui a gente tem uma imagem de uma ZTA e aqui a minha poça de fusão. Eu vou ter aqui, lembrando que a diluição ela ocorre somente na poça de fusão, tá? Todo esse material aqui ele vai estar fundido. A ZTA ela fica aqui, ela fica adjacente, aqui que está a ZTA. Beleza? Não confundir
essas definições. E, por fim, vamos falar algumas das preocupações aqui que a gente pode ter quando a gente está falando da poça de fusão, né? Os gases que eu estou ali no ambiente, né, no eletrodo, no meio que eu estou trabalhando, até a umidade, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, são os mais frequentes contaminantes gasosos presentes na poça de fusão. E esses elementos frequentemente provêm do ar atmosférico, de consumíveis como fluxos e gases de proteção, ou também de contaminantes presentes no metal de base. Então, eu posso ter aqui, desde uma superfície que não foi que não limparam adequadamente, eu posso ter umidade, eu posso ter o ar atmosférico, por isso que normalmente, a gente vai ver que nos processos de soldagem, eu vou ter um meio de proteção da minha poça de fusão, o eletrodo revestido, por exemplo, a própria escória, ele forma gases ali que protege, eu vou ter os processos ali, que são os processos a gás, ele também vai formar localmente ali uma região gasosa que vai estar protegendo de contaminantes a região soldada. Então, todos os processos de soldagem, ele vai ter uma preocupação em proteger a poça de fusão para evitar a contaminação, para ter uma qualidade de solda maior e evitar defeitos de soldagem depois. Por quê? Vamos pegar o exemplo do hidrogênio, que é um dos defeitos mais críticos e mais comuns que a gente costuma ver. Quando a gente está em temperatura ambiente, eu estou pegando ali o aço, deixa eu dar um zoom nisso aqui novamente, eu tenho aqui a temperatura ambiente, e eu quero pegar ali o aço, por exemplo, quando eu estou aqui na fase alfa, né, fase ferrita, a gente lembra ali que o aço no diagrama ferro-carbono, né? Vou fazer um diagrama aqui ferro-carbono rapidinho para vocês. Aqui, ferrita, tá. Se a gente está olhando só aqui, eu tenho a ferrita, depois eu tenho a austenita, e aqui eu tenho a fase sigma, né? À medida que eu vou aumentando a temperatura ali da região, da zona termicamente afetada e da poça de fusão, eu aumento a capacidade de fusão. Lembra que a gente estuda de fusão, né? O que a gente estuda de fusão? Para a gente entender aqui todos esses processos de tratamento térmico e também um pouquinho da parte de soldagem. À medida que eu estou aumentando a temperatura, a capacidade de fusão do hidrogênio, tanto no ferro alfa, ele aumenta. No ferro gama, que é a austenita, ele aumenta já mais ainda, já sobe de patamar e aumenta. No sigma ele diminui, lembrando que esse sigma aqui ele é CCC também, esse aqui é CFC, e esse aqui é CCC. E depois, quando eu chego na fase líquida, ele aumenta muito, porque a solubilidade do hidrogênio no líquido ela é muito elevada. Então, o que vai acontecer? Esse hidrogênio aqui que está presente, difundido no líquido, ele vai ficar aqui trapeado, e depois, quando esse material solidificar, eu vou chegar para esse nível de solubilidade aqui do hidrogênio, bem baixo. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma solução que vai estar supersaturada de hidrogênio, esse hidrogênio ali que está em nível atômico, ele vai se unir, vai formar H2, que é um hidrogênio gasoso, isso aqui vai gerar uma pressão interna no meu material, eu vou querer difundir por dentro dessa poça ou durante a solidificação eu posso gerar algum poro, né? Ou depois, no longo prazo, esse hidrogênio pode se unir e gerar trincamento a frio, e a gente vai ver isso quando a gente estiver falando de defeitos de soldagem. Então, é importante ter o controle do fluxo gasoso, dos gases de contaminação durante o processo de soldagem. Aqui, ó, igualmente, a gente tem a solubilidade do hidrogênio no alumínio. Você vê, eu tenho uma solubilidade que vai estar aumentando. Quando eu chego à fusão do alumínio, que ocorre em temperaturas bem menores, eu tenho um salto aqui de aproximadamente 0,05 para quase 0,6. Então, você multiplicou por 10 a capacidade de solubilidade. Então, você tem que garantir que você não vai ter hidrogênio, porque durante a solidificação, esse hidrogênio pode gerar algum tipo de porosidade, defeito no seu processo de soldagem, e no longo prazo, né, se esse material solidificou com hidrogênio, eu posso ter a clínica a frio sendo formada ali também. Beleza? Minha gente, a nossa aula de metalurgia de soldagem foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Vejo vocês numa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.